Nós já estamos de volta com Manhã da Piedade nesta sexta-feira e está na hora da nossa catequese, né, de todas as sextas. E neste mês de agosto, nós estamos falando das vocações. É um mês dedicado às vocações, né? Hoje nós vamos falar dos catequistas, das catequistas, né? Pessoas tão importantes, tão especiais para trabalhar com as crianças, né, nesse processo com os adolescentes de iniciação à vida cristã. Sobre esse assunto, então, nós vamos conversar com o Padre Wellington Santos e hoje também com a participação especial do seminarista Sândalo Cordeiro. Bom dia, Padre. Bom dia, Sândalo. Muito bom dia. Bom dia, Ciro. Bem-vindos aqui ao nosso programa. Bem-vindo pela primeira vez você, né, Sândalo? É um prazer. Padre Wellington, qual é a importância dos catequistas? Quando eu falo dos catequistas, estou falando das catequistas, é claro, né, nesse processo de iniciação à vida cristã. Então, esses agentes evangelizadores são, de fato, como dito no início, muito importantes para o processo de iniciação à vida cristã das nossas crianças, adolescentes, jovens, os adultos. E dizer, né, sem erro de exagerar, é importante para a vida da igreja. Né, são pessoas importantíssimas para esse processo, né, dos primeiros passos no caminho da fé. De pensar, né, que a gente sempre tem como marca alguém que nos ensinou a viver a nossa fé. Sempre vem a memória, né? Uma pessoa especial. Sim, por palavras ditas, pela catequese ensinada, mas acima de tudo pelo testemunho que deu. Então é muito importante a gente pensar mesmo. São pessoas lá no seio da comunidade que são esse pilar mesmo de sustentação, que mostra aí a força, né, da evangelização ali nas pessoas, no silêncio do seu trabalho, de catequese, né, partilhando o dom da fé com as crianças, jovens, com os adultos. Bom, e há também um processo de formação, né, para esses catequistas. O Sândalo já trabalhou, né, já atuou nessa área, nessa formação, né, Sândalo? Você também é catequista, né? Exatamente. Como que é isso? O despertar da minha vocação se deu propriamente quando eu era catequista. Porque, como disse o padre, é o nível mais basal, né, de transmissão da fé a nível da comunidade. A nossa fé é sempre transmitida em comunidade. Então é muito importante que esses catequistas tenham, nessa vivência da comunidade, uma noção bem nítida da comunhão da igreja, né? Nós temos um só ensinamento, uma só doutrina, que é Jesus Cristo. Esses processos de formação são, sobretudo, essa tomada de consciência. E você já atua também na formação de catequistas, né, Sândalo? Sim. É um desafio? É um desafio porque a gente tem sempre novas configurações, novas formas de se lidar com ensinamentos, com possibilidades, com opções que são oferecidas às crianças, aos adultos, aos jovens, né? Então a gente tem que estar sempre por dentro disso, à luz da fé, de uma forma que não é possível ensinar se não viver-se essa fé. Então é um caminho de vivência comunitária, vivência fraterna. Então esse é o grande desafio. E hoje você se dedica aí aos jovens, aos adolescentes que se preparam para a Crisma, é isso? Exatamente. Eu estou atualmente fazendo pastoral na paróquia de São Bento, no bairro São Bento. E o padre chegou há pouco tempo, nós constatamos que uma grande parte das pessoas que estavam participando da comunidade não tinham ainda recebido o sacramento da Crisma, né, que é um dos 3 sacramentos da iniciação cristã. Então nós abrimos essa proposta e apareceram muitos adultos, sobretudo adultos, pais de família, mães de família, né, que estão fazendo esse caminho lá com a gente, e eu tenho a alegria de estar como catequista propriamente acompanhando-os. Agora, Padre Wellington, quando a gente fala dos catequistas, é um chamado especial também? Nós já falamos aqui no início do mês do chamado à vocação sacerdotal, né? No caso dos catequistas, a gente pode considerar também que é um chamado especial a participar mais ativamente da vida religiosa das pessoas? Sim, é uma vocação. Né? Ser catequista é algo que como, né, disse Sandra, é o que está na base de todos nós. Né? De certa forma, nós o somos, né, para as pessoas. Alguns assumem o ministério, né, de estar ali à frente da comunidade, à frente dos grupos,
E, de fato, é uma vocação muito bonita, né? Que é algo que parte assim, olha, eu vou partilhar, eu vou ensinar aquilo que está muito forte, está muito vívido dentro de mim, eu vou transmitir esse dom da fé. E olha que belíssimo pensarmos, né? As crianças chegarem junto aos seus catequistas e dele, né, tomarem a fé, tomarem o dom da fé, aprenderem, né, deste dom e cultivá-lo, né, na vida nessa relação que se estabelece do catequista com seus catequizandos. É uma dinâmica bonita de uma vocação, né, de também se colocar a serviço. Ser catequista é sinônimo de muita dedicação, Sândalo? Ah, com certeza. E é um caminho muito bonito porque nos ajuda a ser mais cristãos, a ser mais fiéis, né? Porque quando você está diante de um irmão e necessita transmitir algo para ele, e sobretudo uma transmissão que tem que ser por um testemunho de vida, eu acho que isso é um incentivo a mais. Então é um caminho que eu particularmente recomendo. Eu acho que só tem a nos levar ao bem, né? Que é Jesus Cristo, né? Viver essa boa nova que é Jesus. Bom, a gente falava dos desafios, agora você citou a dedicação e eu acredito também que é um aprendizado constante para todas as partes, né? E recentemente teve um encontro da CNBB Regional Leste 2, eu queria que você falasse um pouco, sintetizasse para a gente esse encontro, o que trouxe de aprendizado para vocês. Nós tivemos a alegria de receber aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, mais especificamente no Convívio Emaús, seminaristas vindos do Espírito Santo, de toda Minas Gerais, né? Para participar desse encontro que foi propriamente para seminaristas do 4º ano de Teologia, aqueles que estão concluindo a formação inicial, né, prestes aí a serem ordenados, diáconos transitórios e também padres com até um ano de ordenação, que a gente está com esse sangue novo aí, então a gente precisa estar bem atualizado, né, padre? Verdade. Para responder aos desafios que nos são apresentados. E o principal desafio, até frisava isso o nosso arcebispo Dom Valmor, é hoje a iniciação cristã, porque em meio a tantas seduções, a tantas opções, a discursos que muitas vezes são muito atraentes, mas não são os mais, como eu diria, consistentes, né? A gente precisa auxiliar que as pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus. Não só informações sobre Jesus, ou sobre doutrinas, outras que são aí ofertadas, né? Despertar essa consciência nas pessoas, né? Exatamente. Então, através de um encontro, a gente crê que essas pessoas podem, seduzidas, querer dedicar-se e seguir de fato, porque ninguém sai invicto do encontro com Jesus, né? É uma experiência de amor tal que precisa ter todo o amparo da comunidade cristã, que somos nós, a igreja, né? Para que essas pessoas sigam adiante e possam ser felizes tanto quanto nós o somos nesse segmento. Agora, muitas pessoas nos assistem, nós estamos falando de catequese, de catequistas de hoje, né? E às vezes vem aquela dúvida, Padre Wellington, eu sinto o chamado, quero me tornar um catequista, qual o processo? Às vezes a pessoa não tem essa informação. O que é preciso para a pessoa ser um catequista, ser uma catequista? Tem que ter boa vontade e disposição, acima de tudo. Porque nas paróquias, né, passei já por algumas, é um desafio às vezes conseguirmos catequistas o suficiente para poder atender bem as demandas das nossas realidades paroquiais. Então precisa mesmo de colocar essa disposição e no entendimento também. À medida que eu me coloco à disposição para tudo que a gente precisa fazer, eu preciso me formar. Então tem que estar aberto para um processo de formação, porque para eu ser catequista, isso é uma realidade que tem que ser muito vívida para a gente. Eu vou transmitir uma mensagem, a boa nova de Jesus Cristo, a doutrina da igreja. Então, para isso, eu preciso também aprendê-la. Algo que é interessante nesse processo de iniciação à vida cristã, um projeto que tem sido lançado pela CNBB para todas as dioceses do Brasil, para que trabalhem esse projeto, é no reconhecimento de que existem muitos adultos que não estão catequizados o suficiente. Então, de entender, olha, eu estou lá no seio da minha comunidade, eu tenho essa vontade, então vou me colocar, né, aberto para poder estar ali fazendo o caminho, né, sendo catequista, mas também querendo a formação, para que eu possa transmitir a verdade da fé de forma íntegra, né, sem aí ter nada, né, de personalizações e que vai deturpar, né, o que é a mensagem da igreja.
Então basta ir à vontade mesmo, que certamente espaço tem nas nossas paróquias. Procurar a paróquia que a pessoa frequenta, né, conversar com o pároco. Se envolver com os grupos que já estão lá, de catequistas, conversar com o pároco é imprescindível, que ele vai dar o caminho, vai orientar, vai dar a formação. O processo de formação é longo, padre? Não, depende das paróquias. Né, cada paróquia tem um jeito porque próprio. tem uma forma da gente trabalhar continuamente essa formação, ou então fazer ela ali, olha, de forma mais próxima, de integrado, de colocar todo mundo juntos e fazer essa formação num período menor. Mas aí depende da dinâmica, né, da paróquia. Mas entendendo assim, olha, isso é para todo cristão agora. A formação tinha que ser permanente para todos nós. Sempre, né? Sempre. Buscar, porque às vezes nós somos interpelados por questões de fé e a gente não sabe responder. Isso faz parte de um processo querigmático mesmo, de catequese. Eu preciso me iniciar num caminho e cada dia me aprofundar mais nele. É claro, como nas nossas profissões, nas nossas vidas, né? Sim. Você segue um caminho e não dá para parar, falar, olha, eu fiz graduação, não pode parar ali. O estudo é constante, porque tudo evolui muito rápido, né? E nas nossas comunidades a gente costuma perceber assim, olha, parece que a catequese para as pessoas, ela acaba quando recebe o sacramento da crisma. E não é, né? É um caminho constante, né, da gente poder buscar, de aprender. E se a gente for olhar assim, do que a gente apreende deste caminho lá de criança até ali, quando a gente busca o sacramento da crisma, não é tanto. Né? É o que está ali como base da nossa fé, vai nos ajudar. Mas como eu preciso dar outros passos? Porque aí chega alguém me interpela em alguma situação e eu não consigo responder, porque vai me faltar essa catequese. Esse conhecimento, né? Agora, Sandro, com essa tecnologia toda aí, redes sociais, informações muito rápidas, né? Isso interfere no dia a dia do catequista em relação à forma de ensinar, à forma de catequizar? Interfere sim, porque as influências são muitas, né? Então, como eu disse, a gente tem que ter o cuidado de perceber que a nossa fé cristã é uma fé que é vivida em comunidade. Então, a gente precisa ter uma certa perspicácia para não deixar que alguns elementos, isoladamente, queiram sobrepujar a comunidade de fé, que é uma comunidade organizada, hierarquicamente, fraternalmente, né? E influenciarem de uma maneira indevida. Nosso arcebispo tem sempre nos alertado para tomarmos muito cuidado com pessoas que tomam para si uma autoridade que não tem. E isso, infelizmente, é uma realidade hoje, sobretudo nos meios virtuais, que são um meio democrático, né? Todos podem exercer o direito à voz, à expressão. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E a maneira principal, penso eu, é a gente estar inserido numa comunidade de fé, né? Assim tem sido desde o início, desde que Jesus convocou ao seu entorno os apóstolos, né? A comunidade é muito importante como critério para o catequista não se desviar de algo que, como disse o padre, sem personalismos, sem posições que sejam individuais ou individuadas, né? É uma comunhão. Então o catequista tem que ter essa noção de que ele está dentro de uma comunhão que é fraterna, que é solidária, que é caridosa. Sem isso, a gente acaba incorrendo no erro e a gente deixa de formar uma família. Esse encontro com Jesus Cristo, que é a proposta de iniciação à fé cristã, né? É um encontro que ele implica, nessa vivência comunitária, uma dinâmica outra, de abertura e não de fechamento. Então, os catequistas têm que estar abertos a isso, a formar uma família de amor, uma família que é aberta, que é compreensiva. Então, a gente tem esse desafio pela frente. Os meios de comunicação social são muito importantes. Sim, muito. Não estou desvalorizando, né? Mas eles precisam servir como expressão dessa fé que se vive em família, que se vive em comunidade. De outra maneira, não serve para nós. Ajudar os catequistas têm que estar atentos a isso. Ter esse discernimento, né? Exato. Agora, Padre Wellington, como que é a orientação para a catequese na nossa arquidiocese? Então, nós estamos ainda dentro de um caminho que é muito fecundo para poder definir esse projeto, né, de iniciação à vida cristã, que é motivado pela CNBB. Tem um documento que nos orienta,
Então, tem sido trabalhado, discutido muito um projeto que vai ser aplicado depois em todas as paróquias e também em comunhão com a igreja no Brasil todo. Então, é estar atento, procurar informação com o pároco sobre como é que está esse processo e como ele está sendo aplicado nas paróquias. Ok. Gostaria, então, para finalizar a nossa conversa, que vocês deixassem uma mensagem, cada um, para os nossos catequistas, né? Sim, catequistas saibam que são muito importantes, né, para a vida da nossa fé, para poder, pensar na sustentação da nossa comunidade, tudo passa pela partilha de vida com os catequizandos. Então, Deus abençoe o ministério de vocês. Nós estamos, então, no mês das vocações. Eu acho que o mais importante é perceber que, se Deus nos chama, Ele nos dá as condições para cumprir aquela missão que Ele nos pede. Então, com muita humildade, por mais que às vezes a gente se julgue não qualificado, não preparado o suficiente, se Deus chama, a gente pode se lançar. E estar aberto, porque há todo um suporte. A gente vive em comunidade, a gente pode sempre contar com aqueles irmãos que têm mais experiência, né? E a experiência principal é a experiência de fé que nos move, né? Como o padre disse, basta ter boa vontade, disposição, né? Abertura a esse convite é um caminho que vale muito a pena. A gente recebe muito mais, né? Eu acho que à medida que a gente se lança a fazer essa obra, né? Que é uma obra de caridade, bondade, de solidariedade, Deus tende a nos dar tudo aquilo que a gente precisa e mais até do que a gente precisa, para que a gente possa transbordar sobre o outro. Sim. Então a gente pode se lançar sem medo de ser feliz. Sem receio algum, né? Sem receio, isso, Tá vale a pena. Sândalo, muito obrigada. Vale, padre. Com certeza. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Né? Muito obrigada por ter participado da nossa catequese. É viu? uma alegria imensa. Padre Wellington, muito obrigada e até a próxima semana. Com Deus. E você aí de casa, continue conosco. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho tem as dicas culturais para o seu fim de semana, para você se programar aí com os amigos, com os familiares. Voltamos já.